prepare-se! Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a seleção brasileira. Há quem diga que estamos diante de um segredo guardado a 7 chaves pela Confederação Brasileira de Futebol. Um esquema maquiavélico que, se confirmado, colocaria o Nordeste como peça central de uma engrenagem de manipulação psicológica. São 5 revelações bombásticas, e hoje nós vamos expor as 3 primeiras. Quem ama futebol já está comentando sobre esse enredo explosivo. Imagine a cena. Crise na seleção Manchetes, negativas. Torcedores do eixo em silêncio ou protestando. E então, como em um passe de mágica, surge a solução. Amistosos marcados em Salvador, Fortaleza ou Recife. Coincidência ou estratégia calculada? Primeira revelação: sempre que a seleção está no fundo do poço, o palco do espetáculo é o Nordeste. Como se o grito apaixonado do torcedor nordestino fosse a última carta na manga para salvar a moral do elenco. Os registros estão aí, claros, esperando apenas por quem ousa juntar as peças. Não é estranho que, em meio a tantos estádios no Sudeste e Sul, justamente nessas horas críticas, a CBF opte por levar o time para a Arena Fonte Nova, o Castelão ou a Ilha do Retiro. Alguns chamam de carinho, outros enxergam como manipulação emocional. Afinal, nada como transformar vaia em aplauso quando se precisa acalmar a crise. Segunda revelação: há quem sustente que isso não é apenas logística, mas um cálculo frio, quase psicológico. O público nordestino seria usado como uma espécie de anestesia coletiva. O torcedor nordestino, apaixonado e caloroso, serviria para inflar o ego da seleção, criar uma falsa sensação de aprovação e, principalmente, silenciar os críticos do eixo. Enquanto Rio e São Paulo questionam, o Nordeste aplaude e o espetáculo segue. É como se a Confederação Brasileira de Futebol tivesse descoberto uma válvula de escape perfeita. Quando a rejeição cresce demais nos grandes centros, basta mudar o endereço. De repente as vaias viram festa, os protestos somem e a seleção parece renascer. Mas será um renascimento real ou apenas encenação? Terceira revelação: o mais inquietante vem dos bastidores. Ex-dirigentes já teriam deixado escapar, em conversas privadas, que a Confederação Brasileira de Futebol enxerga o Nordeste como um verdadeiro plano de emergência, uma espécie de reserva emocional, sempre à disposição para apagar incêndios. Estádio cheio garantido, arquibancada vibrante, atmosfera contagiante menos, mas com um detalhe cruel. Muitas vezes, sem sequer convocar jogadores da região. O Nordeste, que é um dos maiores celeiros de craques, seria usado apenas como cenário. O torcedor dá o grito, faz a festa, levanta a moral, mas vê os filhos da terra relegados ao esquecimento. Não soa como traição? Uma troca injusta, onde a paixão popular vira moeda de manipulação. E aí, a pergunta que não quer calar: será que o Nordeste é mesmo parte da seleção ou apenas um figurante em um teatro montado pela Confederação Brasileira de Futebol? Essas foram apenas as 3 primeiras revelações dessa trama cinematográfica, que mistura drama, manipulação e um toque de traição silenciosa. Mas o que vem a seguir pode ser ainda mais explosivo, porque envolve diretamente os jogadores nordestinos e a ausência deles nos grandes palcos mundiais. Quarta revelação: agora a coisa fica ainda mais incômoda. Porque quando raramente um jogador nordestino é lembrado nesses momentos de crise, ele quase nunca entra em campo. Fica no banco, como se fosse apenas uma peça de marketing, um enfeite conveniente para a fotografia oficial. A convocação parece menos sobre futebol e mais sobre política. Mostrar que estão lembrando da região. Enquanto, na prática, o atleta não tem espaço real para brilhar. É como se o Nordeste fosse transformado em vitrine, mas nunca em protagonista. Uma cortina de fumaça perfeita para calar críticas, mas incapaz de mudar o enredo. E isso gera um paradoxo cruel. O torcedor vibra nas arquibancadas, acredita estar representado,
mas quando olha para o campo, percebe que seu craque local tá sentado, batendo palma para os outros. A pergunta que ecoa é inevitável. Até que ponto isso é coincidência? Ou estamos diante de um roteiro ensaiado, onde a seleção finge inclusão, sem nunca conceder protagonismo? Quinta revelação. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso de toda essa história. Apesar de o Nordeste ser reconhecido como um dos maiores celeiros de craques do Brasil, a verdade é que nunca houve uma Copa do Mundo com jogadores nordestinos em peso. Nunca, nem quando talentos incontestáveis surgiam aos montes. Nem quando clubes da região revelavam nomes que brilhavam no cenário nacional. Sempre, de alguma forma, o eixo se sobrepunha. A seleção parecia fechada em torno de um muro invisível, no qual a força nordestina era sistematicamente barrada. Coincidência? Histórica? Ou parte de uma estratégia silenciosa que reduz o Nordeste a simples massa de manobra, útil apenas como palco de festa quando a crise bate à porta? A conspiração que muitos sussurram é clara. A Confederação Brasileira de Futebol jamais permitiria que o protagonismo nordestino tomasse forma. Porque isso significaria dividir holofotes, poder e influência. Melhor manter o torcedor fiel como espectador, mas longe da verdadeira tomada de decisões. E então surge o dilema que mexe com a alma do futebol brasileiro. Será que a paixão nordestina, tão pura e vibrante, foi transformada em instrumento de manipulação? Será que toda essa devoção foi usada como combustível para encobrir fracassos e apagar incêndios da elite do futebol? Ou será apenas mais uma coincidência conveniente demais para ser ignorada? O certo é que diante dessas 5 revelações, uma coisa fica clara: o Nordeste não é apenas torcida, é coração pulsante do futebol brasileiro. E talvez, justamente por isso, seja tratado como um botão de emergência pela cúpula da CBF. Mas até quando esse jogo de bastidores vai continuar? Agora eu quero saber de você. Será que tudo isso é teoria da conspiração? Ou estamos diante de uma das maiores manipulações silenciosas do futebol nacional? Deixe sua opinião, se inscreva no canal, ative o sino e já garanta o seu like para fortalecer esse debate explosivo.